Mais de volta e olha, pessoal, estudos do FBI indicam que existem 69 milhões de psicopatas no mundo, o que corresponde a mais ou menos 1% da população. A psicopatia é um transtorno de personalidade e as principais características são a falta de emoções, a ausência de culpa e compaixão, perfeccionismo e capacidade de passar por cima dos outros para obter sucesso. Encantadoras à primeira vista, essas pessoas geralmente causam boa impressão e são tidas como normais pelos que a conhecem superficialmente. Bom, para explicar melhor para a gente como funciona a mente de um psicopata, eu recebo hoje aqui ao vivo a psicóloga Maria Júlia Zimmermann. Mais uma vez, bem-vinda, obrigada pela participação. Esse tema, até uma vez, Maria Júlia, a gente já abordou aqui no programa. Muita gente telefonou, teve bastante repercussão, por isso a gente até resolveu abordar novamente. Enfim, como diagnosticar um psicopata? E existem mais psicopatas ao nosso redor do que a gente imagina, né? Assim, uma das dificuldades e um desafio muito importante na questão do diagnóstico da psicopatia é justamente essas características que tu elencaste anteriormente. São pessoas sedutoras, inteligentes, eloquentes e muito dificilmente nós vamos reconhecer a presença dela entre a gente. Só quando acontece uma ruptura muito importante, algum comportamento delinquente ou passível, né, de um julgamento criminal, é que a gente consegue detectar que aquela pessoa tem um comportamento que, dentro da classificação internacional das doenças, pode ser considerado um transtorno de personalidade antissocial. Ok, vamos novamente então relembrar, eu citei aqui, mas de forma mais clara até você falando, quais são as características de um psicopata? É importante lembrar, assim, que quando nós pensamos num psicopata, né, em um adulto pronto, né, ele já veio mostrando, dando sinais desse problema, né, dessa ruptura de um comportamento normal, de um comportamento patológico ao longo da vida. E por isso é muito importante nós estarmos observando as nossas crianças. Normalmente é ao longo da infância, final da infância, início da adolescência, que esses sinais são mais perceptíveis, são mais proeminentes nas pessoas. No caso da criança, né, são crianças que normalmente desrespeitam autoridade, desrespeitam os pais, desrespeitam os professores, eles não reconhecem nenhuma autoridade. São crianças que machucam os animais, né? Vai judiar do cachorrinho, do gatinho, vai botar uma corda no pescoço e pendurar no galho da árvore para ver. Vai jogar o gato no chão para ver vai se ele botar vira. no micro-ondas, dentro de uma máquina de secar e vai se divertir com aquilo, né? Sente um prazer, é como se ele tivesse naquele momento sentindo um alívio emocional, uma satisfação, um prazer com aquele ato. Também são crianças que machucam os coleguinhas muito, e não é assim um empurrãozinho, aquela mordida que a criança dá. Isso sim, tem que ter muito cuidado quando a gente fala sobre isso, que não é qualquer criança porque desrespeitou o professor ou empurrou um coleguinha que a gente pensa numa psicopatologia. Isso é uma série de comportamentos que vão se desenvolvendo ao longo de um período da vida. Mas quando a gente vai avaliar uma pessoa, a gente já consegue perceber que desde criança vem tendo atos que são assim passíveis de investigação e interpretação. E normalmente... Mas então nasce com esse distúrbio, esse transtorno? É bem difícil, sim, porque não se sabe a etiologia desse problema, né? Dessa doença. Ninguém ainda consegue dizer, é o meio, é a genética, o que contribui para que uma pessoa, uma criança comece a ter esse tipo de comportamento disruptivo. Tanto que até os 18 anos ninguém faz, a literatura, né? Os nossos guias de referência, nós não podemos fazer um diagnóstico de transtorno de personalidade antissocial antes dos 18 anos, porque aquela pessoa ainda está em formação. Então, se for necessário diagnosticar, ele vai ter um transtorno de conduta.
Passou dos 18, a gente pode pensar em psicopatia. Em transtorno antissocial. Assim, tipo, no nosso meio, no nosso dia a dia, como saber que fulano, ciclano pode ser um psicopata? Sempre o comportamento manifesto, né? Como eu estava falando das crianças, como são pessoas assim muito sedutoras e manipuladoras, não é a criança que vai se comportar mal na frente da mãe. Ela vai se comportar mal longe dos olhos do pai, da mãe e das pessoas que podem são atores, referenciar. atrizes, né? Ela nunca tem culpa, a culpa é do outro, né? Ela sempre dá um jeito assim e vai fazer o que for necessário para conseguir atingir um determinado objetivo. Então, na vida adulta, assim, a gente pensa nos psicopatas que estão entre a gente no trabalho, né? Isso. São pessoas, assim, que não têm o pudor nenhum de passar sobre o outro usando o meio que for necessário para ter uma ascensão profissional. É uma pessoa queridinha, amável, mas a mais à primeira querida, vista, assim, é que encanta todos, aquela pessoa que chega assim e contagia, né, com as qualidades, com a capacidade profissional, e são pessoas assim dignas de nota, né? Elas ascendem muito rapidamente, elas têm uma performance profissional também, elas estudam mais, elas não se sentem cansadas, elas vão em busca daquilo que elas desejam. E uma coisa muito importante, assim, da gente lembrar é que se associa habitualmente a questão da psicopatia, né, desse transtorno de personalidade, a um comportamento agressivo. E isso não é necessariamente verdadeiro. Sim, as pessoas podem ter um comportamento muito agressivo, né, tanto que são capazes de matar, de esquartejar, de planejar o que vão fazer com as partes do corpo esquartejado, mas assim, não necessariamente, né, o psicopata, o sociopata é uma pessoa agressiva. Tá? E nem toda pessoa agressiva é um psicopata. Maria Júlia, a gente tem até o trailer de um filme que, inclusive, ela também citou para mim no intervalo que ela cita muito esse filme, né? Nas palestras. Anjo Malvado. Quem assistiu sabe o que eu tô falando. A gente tem aí até umas imagens. Quem atuou no filme é o Macaulay Culkin, tá aí certinho. Ele e o amiguinho. Ele pra mãe se faz do mais querido. É o filho perfeito. É o filho amável. Porém, por trás, que é justamente com o amiguinho, ele faz tudo de errado. Ele mata cachorro, ele joga um espantalho, por exemplo, no chão, na rua, para ver vários carros batendo e acha aquilo o máximo. É incrível. Esse filme realmente relata bem a mente de um psicopata já na infância, conforme a gente citou agora, né? Ele apresenta, assim, ele é um manual de completo, né, de psicopatologia. Não, essa é a cena que ele pega, ele faz um boneco, um homem, joga na estrada e aí os carros batem e ele acha aquilo super divertido. Ele faz de tudo realmente para ver o mal, digamos assim, dos outros e aquilo diverte muito. Essa é a cena que eu citei agora. E ele envolve o primo, né, o outro personagem, de uma forma, assim, que no início ele compactua, ele acha diferente sua conduta, ele não consegue perceber a maldade da ação. E à medida do tempo, à medida que o tempo vai passando, que tu começa assim, opa, tem alguma coisa de diferente aí. Ele começa a se afastar. E essa rejeição, as pessoas com esse perfil, eles têm um limiar muito baixo de capacidade de lidar com a frustração. Ele não pode se frustrar, tem que estar o tempo todo assim, recebendo um reforço positivo, sendo aceito, sendo querido. Quando ele percebe, né, vamos fazendo analogia ao filme, quando ele percebe que o amigo, né, começa a querer mostrar para a mãe, para a psicóloga que tem no filme, o comportamento desviante dele, ele começa a culpabilizar e fazer de tudo para que as pessoas acreditem que ele é inocente e que o amigo é o culpado. E isso, transferindo para a vida real aqui, isso acontece muitas pessoas, digamos, se alguém está notando que o problema está vindo dela, aquela que está fazendo alguma coisa para passar por cima, para conseguir tal cargo, digamos assim, ela consegue jogar a culpa na outra pessoa, né? Exatamente. Seria mais ou menos esse o comportamento. Sim. Até a gente tem alguns exemplos de pessoas psicopatas, enfim, que passaram aí, que foi destaque em mídia. Vamos lá rodar as fotos, aí o pessoal de casa também saber. A Suzane von Richthofen é uma psicopata.
Matou os pais. Sim, sim. E ela envolveu o namorado, o irmão do namorado, os irmãos cravinhos, né? Foi todo assim, é uma capacidade de envolver, seduzir as pessoas para que elas façam o que ela deseja. Na sequência, vamos lá. Próxima foto. Hitler era um psicopata? O narcisismo, né? Essa sensação assim de poder, eu posso tudo, é bastante comum assim no perfil sociopático, né? São pessoas que elas não têm um limite, não tem alguma coisa que diga assim, não, até aqui tu podes ir, a partir dali é o espaço do outro. E ele era excelente em oratória, convencia todo mundo. Extremamente sedutor relatos, né, dizem que o brilho nos olhos dele, assim, quem assistia, quem o ouvia pessoalmente, era uma coisa assim inexplicável. Até, Maria Júlia, naquele livro Mentes Perigosas, que fala justamente sobre psicopatia, uma vez a autora dando até entrevista num programa de televisão que ela citou, que eu até citei aqui numa entrevista passada que a gente falou sobre isso, que foi colocado eletrodos na cabeça, né, de várias pessoas, sendo que alguns eram psicopatas. E aí tinha cena de amor, tinha cena de violência, várias cenas do bem e do mal. Para as pessoas normais, o cérebro oscilava. Para as pessoas psicopatas, era uma linearidade. Não tem atividade nenhuma. Ou seja, era tudo igual, o reage. sentimento era o mesmo. Porque não tem o julgamento moral, né? Mas o julgamento moral que é presente na gente, ela não tem atividade, né, no cérebro de um psicopata. Mas isso já é um passo muito, muito grande, assim, um avanço muito importante da ciência, porque até pouco tempo atrás não existia, por exemplo, uma escala para a gente medir a sociopatia. E foi só agora, nos últimos anos, né, no ano de 1900, alguma coisa, que o Robert Harry desenvolveu uma escala para medir a sociopatia e nível de periculosidade das pessoas. Então, assim, isso é aplicado em pessoas que estão cumprindo pena judicial. Normalmente nos presídios, se a gente aplica, tu tens assim, é um checklist de 20 itens que vão dizer assim, qual é o nível de periculosidade dessa pessoa e para onde mais ou menos mais perigo para si mesmo, para o outro, para a família, até para avaliar também a possibilidade da reinserção social dessa pessoa. Então, existe uma cura? Teria como tratar uma psicopatia? Isso é possível? A literatura diz que não, né? A literatura diz que não. Entretanto, assim, a gente pensa de uma certa forma. Na infância e na adolescência, isso é bastante forte e vai até o início da vida jovem adulto. A partir mais ou menos dos 40 anos, a intensidade desses sintomas tendem a diminuir. Tem na literatura uma moça que ela é uma inglesa, que ela ficou cumprindo uma pena juvenil e no início da vida adulta dela justamente por ter estrangulado, matado amiguinhos da escola. E pelo que eu li recentemente, a identidade dela é preservada, ninguém sabe onde ela está hoje vivendo, ela está viva, casada e tem uma filha de 28 anos. Então, assim, o que a gente pensa a respeito disso? Que uma pessoa que tem um suporte familiar, uma pessoa que ao longo de um período ela não passa assim por tantas punições, uma criança que não foi negligenciada, que não foi abusada, uma criança que não sofreu assim castigos excessivos ou que ela não compreende a dimensão do motivo pelo qual ela está sendo castigada, né? Se sente muito injustiçada. Então, quem não teve essa experiência traumática na primeira infância, ela consegue depois de um período tentar ter uma vida social mais adaptada. Através de um apoio psicológico. Mas cura não existe. Até o presente momento não existe cura para esse tipo de transtorno de personalidade. O que foi até citado nesse livro, que ela falou até na entrevista, que, por exemplo, uma pessoa que matou, um psicopata que foi até a morte, matou pessoas, enfim, ficou preso 30, 40 anos, sai da cadeia e comete o mesmo crime. Por isso que é tão importante a intervenção do psiquiatra e do psicólogo no momento em que a pessoa, assim, está
tá saindo do presídio, né? Passou uma vida, às vezes, confinado para medir a periculosidade que ele vai ter e a possibilidade dele ser inserido ou não na sociedade. Algumas pessoas não têm mais condições. Incrível. Talvez nunca isso. tiveram, né? Incrível isso, gente. Por isso a gente falou novamente sobre esse tema. Lembrando que, claro, não é todo psicopata que chega a matar, mas que tem muitos psicopatas no nosso redor. E aí, cuidado, afaste-se. Eu acho que seria a melhor dica, né? Sim, sempre. Tá certo, Maria Júlia, obrigada, tá? Obrigada aí pelos esclarecimentos aqui no nosso programa.